Paz do Senhor, tudo bem com você? Aqui é a pastora Rose Siqueira. Eu vim cumprir minha promessa. Hoje nós vamos falar sobre a divergência na educação dos nossos filhos, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que há uma divergência, por quê? Porque a gente vem de culturas diferentes, criação diferente, cidades diferentes, muitas vezes até de países diferentes. Então nós temos, cada um foi criado num lar diferente, cada um veio pai e mãe diferente, avós, alguns foram criados por avós, outros foram criados por pais, outros foram criados por outros parentes, ou até são filhos de criação, né, foram adotados, enfim. Nós precisamos conhecer, né? Eu preciso saber como que foi a criação do meu esposo precisa saber como foi a minha criação, para a gente poder entender e chegar num consenso de como que nós vamos criar os nossos filhos. Por quê? Nós vamos juntar essas duas coisas, né? Nós vamos juntar a nossa criação, a nossa cultura. O que foi bom para mim? O que foi bom para você? O que a gente vai passar para o nosso filho? Né? Então, tudo começa com comunicação e acordo sempre. Sempre. Tá? Porque essas divergências são comuns, existem entre todos os casais. Todos os casais. Por mais que tenham sido criados até próximos, na mesma cidade, ou no campo, ou numa cidade grande, ou numa cidade pequena, tem divergências, né? Tem situações onde os pensamentos são completamente diferentes. E quais que são as principais causas, né? A primeira delas é essa que nós já começamos a falar, que é a divergência na criação de cada um. Né? Cada um veio de uma criação diferente, de pensamentos diferentes, de pais diferentes. Então, automaticamente, vem com pensamentos diferentes, vem com uma formação de caráter completamente diferente que o outro. Então, uma das principais causas é essa. Depois a gente vai também esbarrar aqui nas crenças e valores distintos, né? Pode haver discordância. Disciplina, religião, alimentação, uso da tecnologia, né? Hoje a gente vê, por exemplo, crianças ainda já de um aninho lá com os dedinhos no celular, ó, já assistindo seus videozinhos. E aí, nós vamos permitir o uso da tecnologia, do celular, do tablet para os nossos filhos a partir de que idade? Como vai ser isso? Né? Qual vai ser o tempo? Que tipo de filminho, que tipo de videozinho que os nossos filhos vão assistir? Nós vamos ficar de olho? Quem que vai cuidar? Né? Então, tudo isso tem que ser discutido. Alimentação. Né? A partir de que idade a gente vai introduzir o doce na alimentação dos nossos filhos? O refrigerante? Ou a gente vai abolir isso o máximo que a gente puder da vidinha deles? Então, são acordos, tá? Religião. Muitas vezes a mãe é uma evangélica, o pai tem religião. E aí? Né? Aí o filho quer ficar em casa com o pai, o pai não quer que a mãe leve o filho para a igreja, ou um é cristão, outro é um bandista, enfim, são coisas que se existem diferenças, principalmente se forem muito gritantes entre o casal, precisam ter acordos assim bem acentuados mesmo, para que os nossos filhos não entrem em confusão. Eles precisam ter um caminho de retidão e precisam sentir segurança nos pais. Então, opa, peraí, aqui cada um está indo para um canto, então nós precisamos entrar num consenso para levar o nosso filho por um caminho só, ok? Níveis de autoridade, né? Um é mais durão, mais rígido, outro é mais permissivo. Então vamos discutir, vamos ver quem que vai ser o bonzinho, quem que vai ser o policial dentro de casa, quem que vai dar a palavra final depois de um acordo entre o pai e a mãe, né? Então, esses acordos na educação dos nossos filhos, eles são muito necessários, né? Vai sair com quem sai, que hora volta, tudo isso tem que ser combinado entre o pai e a mãe. Por quê? Porque se o filho for no pai, ele vai falar uma coisa, se for na mãe, vai falar a mesma coisa. Então, o pai e a mãe ele tem que ter diante do filho a mesma palavra. Mas esse acordo tem que ser feito longe dos ouvidinhos e dos olhos dos nossos filhos. Nós entramos num acordo e aí então nós nos posicionamos em unidade, em acordo, diante dos nossos filhos, para que eles tenham segurança na nossa palavra. Tá? E falta de comunicação. A gente sempre bate nisso, né? Quando a gente fala de casamento, de família, de filhos, a comunicação é essencial, né? Os pais não conversam,
sobre as expectativas, os limites, e até mesmo as situações surpresas que vão acontecer. Né? A gente pode ter muita coisa planejada, muita coisa acordada, muita coisa conversada, mas com certeza vão aparecer muitas surpresas. Mas se nós temos uma linha de pensamento, um acordo, uma unidade, essas surpresas elas não serão problemas tão sérios para nós. Por quê? Porque a gente já sabe mais ou menos, opa, aqui a gente tem um acordo, aqui a gente pensa assim, aqui a gente age dessa maneira. Então, nessa situação surpresa, então nós também já temos uma base para poder enfrentar as surpresas que vão vir, em qualquer idade vão vir surpresas, desde que eles nascem, tá? E eu vou te contar um segredo, mesmo depois que eles se casam, vão formar a família deles e tudo, a gente continua sendo pai e mãe. Nunca vamos deixar de ser, né? De vez em quando eles querem um colinho, querem um aconselhamento, nós nunca vamos nos intrometer, mas sempre que somos solicitados, nós vamos estar sempre à disposição dos nossos filhos, ok? Então, as surpresas sempre vão acontecer e nós temos que estar preparados para elas. Como que a gente resolve essas divergências, pastora Rose? Primeiro, uma conversa com maturidade. Caímos na comunicação de novo, né? Conversa madura, sem discussão, sem brigas. Vamos ver o que é melhor, vamos analisar, né? E outra, é o que a gente não pode deixar de colocar na balança. Nós fomos criados numa outra época, num outro lugar, por outros pais que vieram com a cultura deles, né? Eu, por exemplo, eu fui criada no interior de São Paulo, né? E criei minhas filhas basicamente na capital de Cuiabá. Então, são lugares diferentes, são épocas diferentes, né? Eu tive a minha primeira filha, eu tinha 23 anos. Então, hoje eu estou com 60. Olha só a diferença, né? A forma. Eu fui criado um tempo pelos meus avós, um tempo pelos meus pais. As minhas filhas foram criadas o tempo todo por pai e mãe, morando na mesma casa. Então, muita coisa muda. Por isso que a gente precisa ter muito diálogo, muita maturidade, muito acordo, muito equilíbrio, para que o casal possa ter uma sucesso, de fato é sucesso na criação dos seus filhos, né? Respeitar o papel do outro. Eu respeito o papel da mãe, eu respeito o papel do pai, conversamos, como que a gente bate o martelo, quem bate, em quais situações. Existem algumas conversas que o pai tem com o filho homem, existem outras conversas que a mãe tem com a filha mulher. Então, assim, é uma questão de afinidade, uma questão de experiência que nós precisamos respeitar, né? Respeitar. Né? Quando o pai fala, não desautorizar um na frente do filho. O pai fala, não, meu filho, você não vai fazer assim. A mãe fala, não, pode fazer. Não, de maneira alguma. Mesmo que muitas vezes a gente perceba que aquela atitude do cônjuge não foi a melhor naquele momento, mas jamais desautorize o seu cônjuge na frente do seu filho. Converse depois. Né? Oh, meu bem, você deixou ele fazer isso, deixou ela fazer isso, mas eu percebo que isso pode ter tal consequência, né? Da próxima vez vamos mudar, vamos maneirar um pouco, vamos segurar um pouco, vamos soltar um pouco mais, enfim, entrar num novo acordo, mas nunca desautorizar. Por quê? Porque o filho tem que olhar para o pai e para a mãe com o mesmo nível de respeito. Não é o meu pai que manda na minha mãe, nem minha mãe que manda no meu pai. O meu pai e a minha mãe andam em acordo, em unidade, como diz a palavra do Senhor, né? Aprender a ceder, né? Opa, eu cedo um pouquinho daqui, o outro cede um pouquinho dali, e o filho também cede um pouquinho de lá, né? Para que a gente possa ter aquele acordo bacana e a gente poder caminhar juntos, sem grandes discussões, sem precisar entrar em qualquer tipo de violência, seja de palavras, seja de ações, entendeu? Para que a gente consiga viver uma vida debaixo da unção e do poder de Deus que Ele nos ensina através da sua palavra. E também definir regras. Essas regras têm que ser definidas entre o pai e a mãe juntos, né? Quais são regras?
Escola, horário de estudo, se tem castiguinho, se tem cantinho do pensamento, em que situações, qual que é o tempo, qual que não é o tempo, os amigos, horário de brincar, horário de chegar em casa quando já estiverem saindo sozinhos, né? Dia de passeio. Tudo isso são regras que a nossa casa precisa ter. Horário de almoço, horário de jantar, né? Não podemos assim, aqui a gente costuma almoçar meio-dia, mas meu filho dorme até meio-dia, ele almoça 2 horas. Não, opa, tudo tem que ter regra. Regra dentro da casa, o serviço da casa precisa ser dividido. Por quê? Porque nós moramos em família, todos moram, todos usufruem, todos comem, todos bebem, todos usam o banheiro, usam o quarto, usam a sala, usam a TV, usam o computador, enfim. E tudo precisa ser mantido em organização. E não é a responsabilidade de uma só pessoa dentro do lar. Todos têm que ter o seu compromisso de manter a casa em ordem, porque todos moram naquela casa. Não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, não. A obrigação não é só da mãe acordar e fazer o trabalho de todo mundo. Não, todo mundo tem. Mas o meu filho trabalha, a minha filha trabalha e tal. Deixa a caminha arrumada, né? Deixa a loucinha do seu café lavadinha, faça alguma coisa. Final de semana também dá para ajudar um pouquinho mais. Primeiro, porque a gente precisa aprender a fazer. Segundo, porque é um compromisso de família manter a casa organizada, porque todos moram ali, ok? Então, precisamos definir as regras. E também nós precisamos entender que, se necessário for, nós podemos procurar uma ajuda fora. Essa ajuda pode ser de um líder espiritual, pode ser de um casal que nós confiamos, que já tem os seus filhos mais velhos que os nossos, que deram certo, né? Buscar um aconselhamento, pode ser também de um profissional, tá? Então, nós precisamos entender que nem sempre, em todas as situações, nós estamos prontíssimos para resolver. E se nós não estamos prontos, nós devemos buscar auxílio para que isso possa acontecer. Por quê? Porque são os nossos filhos. E eles não são nossos, nós somos mordomos, o Senhor nos deu com um compromisso de criá-los bem na presença do Senhor. Então, nós temos que ter o maior cuidado e responsabilidade com isso. Então, se necessário for, nós vamos sim buscar ajuda para que os nossos filhos nós possamos um dia dizer para o Senhor: olha aqui, Senhor, o Senhor me deu e eu criei da melhor forma possível. Hoje é um grande homem, uma grande mulher de Deus, né? Porque a palavra nos fala lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Eu quero dizer para você que não 100% claro, mas é quase isso, né? 99,9% dos jovens, dos adolescentes, eles têm aquele momento de balançar entre um caminho e outro, e isso é muito normal também. Mas se nós temos a segurança que nós temos uma base firme dentro da palavra do Senhor para os nossos filhos, nós vamos crer e confiar que a hora que eles entenderem que aquele não é o caminho, eles vão voltar para o caminho que foi ensinado quando criança, para a base, para a palavra, para Jesus, para debaixo do sangue, para a cobertura. Fique em paz, fique tranquilo. Se você der uma boa base para o seu filho, você nunca vai precisar chorar a perda dele. Amém? Beijo no seu coração, espero tê-lo ajudado em nome do Senhor Jesus.